Aí, pessoal, depois de 10 meses afastado, hoje a gente volta. Volta com toda alegria e pode ter certeza, fizemos essa receita bem contente, estamos de volta, vamos fazer mais. E se vocês acreditam em milagre, eu sou o verdadeiro milagre, certo? E isso daqui é o que eu apresento para vocês hoje. Tá uma verdadeira delícia, certo? Agradeço todos a vocês. Aproveita já, inscreva-se no vídeo, deixa o like pra gente começar a crescer mais ainda, certo? Tamo de volta, graças a Deus. E aí, pessoal, então nós vamos para a receita. A começar, nós vamos fazer uma esponja. E para fazer essa esponja eu preciso de um pouco de leite morno, uma colher de fermento. Essa colher de fermento ela corresponde a um sachê, aquele que a gente compra no supermercado. Eu coloquei uma colher porque eu compro de pacotinho, desse tamanho aqui, então vem bastante. Então nós vamos fazer essa esponja. Para isso eu preciso de um pouquinho de leite morno. Eu preciso de um pouquinho de farinha para a gente fazer essa esponja. Tô mexendo. A gente vai fazer uma massinha mole. Aqui, ó, dessa forma aqui, ó. E essa massinha vai ser a esponja que a gente precisa fazer para que ela descanse e cresça. Fazer o fermento reagir. É esse aqui, a esponja. Feito isso, a gente vai levar ela para descansar. Eu vou precisar, para fazer essa massa, vou precisar de meio copo de óleo, aqui. Vou precisar de uma colher de sal. Vou precisar de uma colher de açúcar, um ovo e um copo de leite morno. Esse leite que eu pus aqui para fazer a massa, ele estava morno. E vou deixar esse morno também na hora que a gente for fazer a massa geral. Certo? Agora eu vou colocar para descansar até crescer. Assim que ela crescer, coisa de 10, 20 minutinhos aí, de 10, 15 minutos, ela cresce e eu volto para mostrar para vocês como a gente vai fazer essa massa, certo? Bom, dando continuidade na receita, olha como é que ficou a esponja, olha como é que cresceu. Esse ponto aqui já está ótimo, se deixar cresce até mais, mas não há necessidade. Então, no liquidificador nós vamos colocar aquele copo de água, copo de leite, quer dizer, morno. Vamos colocar um ovo, o açúcar, uma colher de açúcar, uma colher de sal e o meio copo ou meia xícara de óleo, certo? Nós vamos bater essa mistura agora, não muito tempo, aqui está batido. Agora nós vamos misturar essa mistura na esponja, certo? E nós vamos agora misturar, uma colher grande, misturar a farinha.
Feito isso, aos poucos a gente vai colocando farinha. Depois eu falo para vocês quanto que eu vou gastar de farinha. Eu não costumo colocar tudo a farinha de uma vez, que posso perder o ponto da massa. Então eu vou colocando aos poucos até chegar no ponto que a gente necessita. Essa massa é muito fácil de fazer. E ela fica uns pão muito gostoso. Uns pãozinhos macios. Eu estou pretendendo fazer 3 pães. Um com torresmo, bom, seria o pão de torresmo, e fazer 2 com calabresa e mussarela. E eu vou acabar de misturar, dar o ponto aqui e vou sovar. Assim que ela estiver sovada, eu explico para vocês como é que eu vou sovar e eu chamo vocês novamente. Agora eu vou sovar essa massa um pouco, mais ou menos uns 8, 10 minutos, até ela ficar lisinha. A hora que ela der o ponto certinho, que ela ficar lisinha, eu chamo vocês novamente e mostro para vocês como ficou a massa. Eu sovei a massa mais ou menos 10 minutos. Olha como é que ela ficou. Ela ficou lisinha, bonita, fácil de trabalhar. O que nós vamos fazer agora? Eu vou dividir essa massa em 3, que seria para fazer 3 pães. Eu ia dividir. Deixa eu ver o que aconteceu. Vou dividir essa massa em 3 partes. Três partes iguais. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma bolinha novamente de cada uma delas, certo? E vou pôr ela para descansar novamente. Nesse meio tempo ela vai crescer novamente para depois a gente fazer os pães, certo? Assim que elas crescer, descansar, eu mostro para vocês como ficou. Nós vamos esticar a massa e fazer e rechear todos os 3 pães, certo? Já estou chamando vocês. Bom, a massa já cresceu, nós dividimos em 3. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 pães de calabresa, tá aqui. Ralei calabresa com mussarela, tomate, cebola, certo? Então esse vai ser o recheio da calabresa. E o outro, que seria o de torresmo, eu vou dividir em 2, porque eu tenho um pouco recheio de torresmo. E vou fazer um menor de calabresa e fazer um menor de torresmo. No fim das contas vai dar 2 grandes de calabresa e 2 pequenos um de torresmo e outro de calabresa pequeno. Para isso eu vou esticar a massa. Se a massa começa a ficar difícil para abrir, vai virando, vai jogando farinha, certo? Um conselho que eu dou para vocês: nunca faça isso sim com a massa, porque ela vai e volta. Sempre vai da metade para frente ou da metade para trás. Aí, dessa forma aqui, ó. Você vê que ela vai abrindo bem fácil. Olha aqui. Ficou difícil, vira ela de novo.
Vira e vai abrindo. Abrindo, é facinho abrir. Não precisa apertar para abrir essa massa. Pode fazer bem sossegado, bem macio, que dá para fazer. Aí vai abrindo. Olha como que ela abre fácil. Tá vendo? Aqui já tá dando quase pra gente pôr recheio. Vai dar uns pão muito bonito. De pegar a forma maior, que eu acho que vai dar pra fazer os 3 numa forma só. Eu acho que não vai dar pra fazer um pão de torresmo grande. Então vamos fazer. Aberta a massa, a gente espalha bem o torresmo. Tem que estar bem recheado para ficar gostoso. Esse torresmo eu já tinha ele semi-pronto. Aí eu fiz ele a pururuca. E depois eu bati ele para ele poder triturar. Quando eu faço pão de torresmo, eu faço o torresmo com a pele. E na hora que tritura ele fica muito gostoso dessa forma. Tá vendo? Eu ponho desse jeito, a gente recheia. Depois agora a gente vai enrolando. Não é nada difícil, é fácil fazer. Esse pão aqui simplesmente fica uma delícia. Muito gostoso. Certo? Vocês vão ver que é um pão que não tem dificuldade de fazer. Aí. Tá vendo? É muito fácil. E eu não vou untar a forma, só vou colocar uma farinha para eles não escorregar. Certo? Feito isso, ajunta ele bem e vamos pôr na forma. Aquela parte da emenda para baixo, certo? Aí. E esse é o pão de torresmo. Vamos agora fazer os outros dois, que seria o de calabresa. Eu vou abrir a massa. Aqui dá para abrir até com a mão, ó. Tão fácil que é essa massa. Essa massa é muito boa. Aquilo que eu falei, ó, do meio para trás, do meio para frente. Vira a massa. Sempre pondo farinha. Sempre pondo farinha para a massa escorregar e ficar mais fácil para abrir. Tá vendo como que não é difícil? Não precisa pôr força. Devagarinho a gente consegue fazer. Não dá um pingo de trabalho. Aí. E vou te falar, uns pão que fica muito gostoso. Muito bom. Aí já abri a massa. Vocês viram que não é difícil. Podia abrir até ela com a mão, mas eu usei o rolo. Colher grande. Esse recheio nada mais é do que calabresa, mussarela, tomate, cebola e azeitona.
É uma delícia. Tá vendo? Aí bem recheado. Tem que fazer bem recheado, porque pão recheado sem recheio não é bom. Certo? Então a gente faz bem recheado. Vai sobrar até recheio. Mas os recheios que sobram a gente usa para um outro pão. Dá para usar para outro pão. Tá vendo? Deu para fazer, deu para encher. E vai sobrar muito recheio. Espalha bem. Não chega até no final. Aqui também não chega no final, porque a hora de enrolar ele vai sair para fora. Então faça dessa forma aqui que dá muito certo. E agora a gente vai fechar. Vai enrolando, vai enrolando. Sugestão: dobra para dentro. Dobrando para dentro, o recheio não sai, ó. Faz dessa forma, certo? Aí você vai enrolando. Vai enrolando, pode ficar sossegado, que fazendo desse jeito o recheio não sai. Tá vendo como é que fica fácil? Aí, enrolando até chegar no final. Olha que pão bonito que deu. Certo? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pegar e colocar o outro aqui na forma. Vai dar 3 pão muito bonito. Muito bonito mesmo. Certo? Eu acho que eu vou até inverter esse pão aqui. Que 2 vai ficar maior do que o... Aí, vai ficar melhor ainda, ó, nessa forma. Certo? Tá vendo que bonito? Vou enrolar o outro, rechear. Na hora que estiver pronto eu chamo vocês antes de eu pôr passar. A esponja cresceu, agora nós vamos passar um ovo com clara e tudo. Antes de botar para assar. Vou passar nos 3 pães. Esse pão vai ficar muito gostoso. Muito bom. Você passa bem o ovo. Desse jeito aqui, ó. O ovo a gente passa justamente para dar uma cor bonita. Depois que ele assa, ele fica muito bonito. Aí. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Esse é o de torresmo, esses dois aqui é o de calabresa. O de torresmo, vou pôr uma sobra de torresmo que tinha aqui, que sobrou, vou pôr por cima. Mas é para dar uma decoração bonita, fica bonito isso aqui. Pôr só em cima do pão de torresmo isso. É dessa forma aqui. Isso. No de calabresa, vamos fazer isso aqui, ó. Outra coisa que deixa muito bonito. Colocar gergelim. Aí, desse jeito aqui. Dá uma decoração muito bonita. Sem contar que o gergelim também é gostoso, não? Fica bem gostoso em cima. O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar para assar. E na hora que ele estiver assadinho, eu vou mostrar para vocês como ele tá. Nós vamos experimentar, certo? Já já eu chamo vocês de volta. Aqui, pessoal, esse daqui é o resultado da nossa receita. 2 pão de calabresa, muito gostoso, e um pão de torresmo, certo? Fiz um pão só de torresmo porque eu tinha pouco torresmo. Mas ficou uma delícia, certo? Conto com todos vocês, obrigado pela participação do nosso vídeo. Continua nos seguindo, logo teremos mais vídeos. E não se esqueça, sou um verdadeiro milagre. Uma hora eu conto para vocês, certo?
Muito obrigado.